Estamos começando a lição de número 12, portanto a última do trimestre, e que traz por título Recompensas da Fidelidade, cujo verso áureo diz o seguinte: O Senhor disse, muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Isso está lá escrito no livro de Mateus, na parábola dos talentos, né? Que vai do capítulo 25, de 14 a 30. E esse verso que eu li para vocês está no verso 21. Irmãos, é impossível, e você sabe disso, obter salvação por nós mesmos. Tudo aquilo que recebemos de Deus, seja um favor, seja um milagre, seja o perdão, jamais será por nossas próprias forças, e sim unicamente pela graça de Deus. Você concorda com isso? Porque os preceitos do Senhor são retos. Nós, todavia, temos o defeito de sermos pecadores, não é isso? Os juízos do Senhor é diferente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são retos, são justos, não é isso? Em vários lugares da Bíblia, em se tratando de fidelidades e promessas, fala sobre promessas, em vários trechos da Bíblia. Agora, o que nos foi prometido? Quem nos dá a garantia de que essas promessas serão cumpridas? Bom, isso é o que nós vamos ver então durante a semana, tá bom, meu irmão? Fique atento aí, apenas foi uma introdução que eu fiz aqui, mas durante a semana a lição vai ser muito interessante, amém? Recompensa pela fidelidade. Ora, nós vivemos atualmente num mundo que dificilmente alguém faz um favor para alguém sem uma recompensa, E Deus também, conforme eu disse ontem, Ele também nos recompensa pela nossa fidelidade. E no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 6, ele começa dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, essa fé é o que nos leva a adorar a Deus, que nos dará com certeza o galardão. Dará a mim e a todos quantos crerem nele e que faz também a sua vontade. Porque nós fazemos a vontade de Deus, meu irmão, pela fé. Você sabe disso. Como diz o escritor de Hebreus, eu repito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, A linguagem humana, por exemplo, não consegue descrever a recompensa dos justos. Olha que promessa, meu irmão. Nós, em nós mesmos, não temos nem condição de perceber, de descrever a recompensa que tem guardada para os justos. No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 12, também Isaías, no capítulo 40 e no versículo 10, também no capítulo 62 e no versículo 11, que dizem esses capítulos e versículos a mesma coisa. Eu quero ler para você Apocalipse 22, e o versículo 12, que diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está, o galardão que tenho para retribuir a cada um. Ou seja, Jesus promete, Ele está vindo e vem sem demora, e traz consigo o galardão para todo aquele que nele crê. Amém, meu irmão? Alegre-se, portanto, exultem, porque
é grande a nossa recompensa no céu, a minha e a tua. Agora vamos falar de vida eterna. É claro que a eternidade ela foge à nossa percepção de forma detalhada, porque nós somos seres finitos devido ao pecado. Portanto, a eternidade é de difícil compreensão, mas a Bíblia faz questão de indicar de que ela é um elemento precioso e que deve ser valorizado e compreendido mesmo com as nossas limitações. Portanto, só existem dois caminhos, ou vida ou morte. Morte, sem desfrutar do convívio eterno de Deus. Vida, eternidade, desfrutar eternamente da presença do Criador. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é aquele que carimba o nosso passaporte para a eternidade? O próprio Jesus. E por que ele tem autoridade para nos fornecer esse acesso? Porque ele morreu na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito para nos oferecer a salvação. Portanto, nós estamos falando de algo essencial dentro da existência humana, ou seja, vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Temos que pensar com muito carinho nisso e fazer a nossa escolha, que a nossa decisão seja sempre desejar a vida e vida sem limites, ou seja, vida no contexto de eternidade. Próximo tema, a Nova Jerusalém. Quando falamos em Nova Jerusalém, estamos falando, em linguagem direta, da cidade criada por Deus. A Nova Jerusalém, cidade que irradia paz, que irradia perfeição, porque foi criada e planejada por um Deus perfeito. Para um povo que busca o seu Criador, para um povo que guardou os seus mandamentos, que acreditou no sacrifício de Jesus. Mas vamos ver que características que tem essa cidade. Ela é uma cidade com fundamentos sólidos. É uma cidade na qual habita a luz, habita a paz. Acompanhe comigo o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Diz assim: Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas, esses poucos milênios de existência da humanidade, são consideradas as primeiras coisas, porque a visão de Deus ela é sempre com um foco ilimitado. E quando nós falamos em foco ilimitado, é claro que neste contexto nós estamos falando em eternidade. Portanto, uma cidade na qual habita a justiça, uma cidade na qual não existirá dor, não existirá lágrima, não existirá lamentações, não existirá imperfeição. Nossa mente tem dificuldade em se expandir nesse conceito, porque nós estamos mergulhados em um mundo que tem justamente o reverso desses atributos que foram mencionados aqui nessa passagem, mas que a nossa mente, o nosso coração, apesar de serem limitados no entendimento amplo do que seria Nova Jerusalém, que possamos estar meditando com grande frequência nesse aspecto.
Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos entrando na 12ª semana e eu vou estudar com vocês hoje, quarta-feira e também quinta-feira. Quarta-feira temos como título Acerto de Contas. Lembra da parábola dos talentos, que aquele homem foi viajar e chamou 3 servos seus e entregou seus bens. Para um deu 5, para outro deu 2 e para um deu 1. Aquele que recebeu menos foi o que menos fez, enterrou seus talentos. E vejam, olha o que Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja fala a respeito dessa parábola. Foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 180. Às vezes nós pensamos exatamente isso, que o talentos são só aquela capacidade que nós temos de pregar a palavra de Deus, de fazer uma oração, de fazer, quem sabe, um seminário sobre a palavra de Deus, pregar, orar, testemunhar. Mas Ellen White está dizendo bem claro aqui que instruiu a parábola aplica-se também aos recursos temporais, aquilo que Deus nos deu. O que você e eu estamos fazendo com os recursos que Deus nos deu? Estamos enterrando esse dinheiro? Nós somos fiéis aos dízimos e ofertas, porque somente aqueles que forem fiéis aos dízimos e ofertas, reconhecer que Deus é o dono de tudo, é o Criador de todas as coisas, é que receberão o galardão da vida eterna. Veja, Deus vai direto ao assunto. Quem vai receber o galardão da vida? Aqueles que forem fiéis. Fiéis em quê? Em tudo. Porque tudo pertence a Deus. E tudo que Deus nos deu, Ele vai pedir para nós darmos conta. Onde foi que tu colocou os teus recursos? Em que tu aplicaste? Foste fiel a Deus durante todo o teu tempo de vida na terra? Nos dízimos, nas ofertas? Tens separado uma parte das tuas ofertas para colocar ali, guardado para ajudar aqueles que são necessitados? Deus vai um dia recorrer e vai pedir de nós conta de tudo que nós temos. Que sejamos fiéis a Deus, pedimos que o Espírito Santo nos tire o egoísmo, a fim de que nós possamos ser semelhantes a Cristo e esperá-lo e receber dele o galardão da vida eterna. A lição de quinta-feira, ela tem como título Olhando para a Recompensa. Deus promete dar uma recompensa àqueles que forem fiéis. E o título da lição dessa semana é exatamente essa. Recompensa da fidelidade. Quem é fiel receberá a recompensa de Deus. Qual a recompensa que Deus está preparando para todo ser humano? Não que nós merecemos, mas por os méritos de Cristo. Salvação, vida eterna. Mas só aqueles que forem fiéis. O que nós temos que fazer hoje, quando nós vivemos nesse mundo? No presente momento, nós devemos viver uma vida semelhante à de Cristo, porque hoje é o dia da salvação. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, sem nos descuidar de olharmos para o futuro da grande recompensa que Cristo trará quando Ele vier em grande glória e majestade. Por que nós precisamos viver agora dessa forma, concentrado aqui nesse dia? Porque hoje é o dia da minha salvação, porque se eu morrer hoje e não estiver salvo, eu estou perdido. Então hoje é o dia da minha salvação. Mas eu não posso me descuidar do futuro. E tudo que Deus me deu, Ele pede para que eu seja fiel. E o que eu gostaria de citar para vocês aqui, o que está em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo resumiu de uma forma magistral esse texto. Ele diz exatamente o que nós precisamos fazer. Irmãos, eu não julgo que ainda já consegui a vida eterna, mas eu continuo lutando por isso, continuo me entregando diariamente a Cristo. Mas eu sigo adiante. E ele dizendo, esquecendo daquilo que passou, porque aquilo que passou não volta.
Mas estou diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo? Vida eterna com Cristo por toda a eternidade. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É Cristo que nos salva. Que nós possamos entender esse verso, que nós possamos estar preparados, sermos fiéis em tudo. E eu gostaria de encerrar dizendo o que Jesus disse no Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir essa frase de Jesus. E você também quer ouvir? Vamos nos preparar para tanto. Vamos fazer a conclusão do nosso estudo. O estudo desse trimestre chega ao fim. Não se esqueça do tema central, que tem o seguinte título: Administradores fiéis à espera do Mestre. Ao longo dos estudos, nós verificamos quais são as características de um administrador fiel. O que ele pensa, como é que ele age, quais são os seus valores, como ele se relaciona com Deus, como ele se relaciona com o próximo, como ele se relaciona com as perspectivas futuras, como ele faz um planejamento eficaz, como ele usa a criatividade para esse planejamento. Enfim, nós tivemos dicas preciosas de como nos tornarmos administradores fiéis. Fiéis porque existe um Deus que é fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem uma promessa fantástica e todos aqueles que exercitam a sua fidelidade, que exercitam e administram de forma coerente os seus atributos positivos, e todos aqueles que têm capacidade, essa capacidade não vem de si mesmo, e sim vem de uma fonte superior, e essa fonte superior é o próprio Deus. Portanto, que tenhamos em mente que existe uma eternidade, que existe um Deus que nos dá grandes dicas para nos prepararmos para esta eternidade. Que uma das etapas a serem cumpridas é nos tornarmos o quê? Administradores fiéis, reconhecendo que existe um Mestre, que existe um Pai interessado por nós através de Jesus Cristo, que nos concede a salvação e vida eterna. Pense com muito carinho nisso e nos encontramos em mais um novo estudo, em um novo trimestre. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pai, muitas vezes me sinto pequeno diante dos grandes desafios do dia a dia. Ajuda-me a ser grato, a ter uma vida de louvor e confiar completamente em Tuas promessas. Por favor, em nome de Jesus. Amém.